Quem tem pet em casa ou criança, sabe que manter as paredes da sua casa limpinha é um grande desafio. Mas a Carforte tem a solução para você. A tinta emborrachada Carforte, ela além de impermeabilizar, selar microfissuras, pintar, ela ainda vai te ajudar nessa limpeza. Essa tinta é ideal para áreas externas e traz uma série de benefícios que faz toda a diferença no seu dia a dia. Ou seja, você cuida da sua casa com mais proteção, mais tranquilidade e mais praticidade no seu dia a dia. Você só se lembra do seguro quando já é tarde demais? Não arrisque. Eu sou Edson Souza, corretor de seguros e atuo nesse mercado desde 2006. Protejo o que é importante para você, seu carro, a sua casa, seguro de condomínios, seguro de vida, seguro de frotas e ainda consórcios, que são soluções personalizadas e adequadas para cada perfil de cliente, para cada demanda. Nós atendemos cliente em todo o Brasil, com agilidade, com transparência, com atendimento de verdade, de pessoa para pessoa. Faça parte do time de clientes da Global Core Seguros. O seguro de verdade é estar com a gente. Olá, Shalom, eu sou Kleber Correia, aqui do canal No Original. Estamos juntos mais uma vez, eu e o Rabino Moshe Ben Shalom, e nós vamos falar nesse episódio de hoje sobre o código hebraico na genealogia de Gênesis 5, né? O que tem de mistério, o que tem de segredo do hebraico no capítulo 5 de Gênesis? Você sabia? Você quer saber? Daqui a pouco, não sai daí. Você só se lembra do seguro quando já é tarde demais? Não arrisque. Eu sou Edson Souza, corretor de seguros e atuo nesse mercado desde 2006. Protejo o que é importante para você, seu carro, a sua casa, seguro de condomínios, seguro de vida, seguro de frotas e ainda consórcios, que são soluções personalizadas e adequadas para cada perfil de cliente, para cada demanda. Nós atendemos cliente em todo o Brasil, com agilidade, com transparência, com atendimento de verdade, de pessoa para pessoa. Faça parte do time de clientes da Global Core Seguros. Seguro de verdade é estar com a gente. Muito bem, estamos de volta a mais um episódio aqui no Original, esse programa no YouTube que tem trazido tanta coisa boa, né? Tanta notícia boa. As pessoas estão nos escrevendo, nos enviando mensagens pelo canal, né? Na parte de mensagens, também pelo meu WhatsApp, dizendo o quão tem sido bênçãos na vida dessas pessoas. E tem até falado do Rabino Moshe Ben Shalom,
da sua inteligência, também da sua agradabilidade. Amém. Isso é maravilhoso, né? E hoje estamos mais uma vez aqui com o Rabino para falar hoje, Rabino, sobre o segredo do hebraico, Sim. o código hebraico, em Gênesis 5. Tem muitos... A Bíblia, ela é cheia de códigos, Toda né? codificada, Kleber, toda codificada. Muito bem, vamos então para Gênesis 5, para a gente começar aqui, ganhar tempo. Sim. Vamos ler então o que diz aqui. Vamos ler alguns versículos. Sim, enquanto você pega as escrituras, eu quero devolver, né, o carinho do público, das pessoas, dizendo, Rinei Matov, Umanaim, Shevetachim Gamyaha, quão bom E quão suave é. que os irmãos... Vivam em união. Então estamos aqui para buscar a união, a unidade. Baruch não é isso? Hashem, Baruch Hashem. Muito bem. Livro Genealogia de Sete, livro de Gênesis, capítulo 5, diz assim: este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, os abençoou, chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Primeiro Aqui homem, nós vamos começar. Adão, exatamente. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome de Sete. Ou Shet, no Ou hebraico. Shet, isso. Exatamente. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos, Enosh. ou Enosh no hebraico. Exatamente. E viveu Enos, ou Enosh, 90 anos e gerou a Cainã. Isso aí. Viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. Mahalalel, no hebraico. Ou, em português, no bom e velho português, Maalalel. E viveu Maalalel 65 anos e gerou, Jared, ou Yered. Yared. Bom, deixa-me ver aqui. E viveu Yared, ou Jared, 162 anos e gerou a Enoque. Hanok. Isso. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. Metushelar. Isso, no hebraico. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. Lemek, exatamente. Exatamente. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou seu nome Noé. Noar. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cam e Jafé. Olha, essa genealogia que foi até o versículo 32, você só fez um salto aí de alguns versículos para ganharmos, mas 10 patriarcas, podemos dizer assim, foram citados. Sim. Começa de Adão a Noar. Adam, De Adão a Noé. De Adão, isso é exatamente. É bom sempre... E Isso. às vezes as pessoas podem perguntar, mas por que que enquanto ele está falando português, ele está falando hebraico? Porque é só em hebraico que a gente vai atingir o Isso, nível, a revelação. exatamente. Então tem um porquê, tem um contexto. Então, de Adão, quando eu falo, aqui em português, quando eu falo de Adão a Noé, soa o personagem Adão e o personagem Noé. Mas quando eu falo em hebraico, Adam a Noar, o judeu entende o homem feito barro, até o consolo, até o descanso. O homem feito do barro, a genealogia vai até o repouso, o descanso. O Eterno nos prometeu um descanso, um repouso. Ainda haveremos de entrar no repouso de Adonai, não é isso? Então, só isso você já percebe que tem porquê. E outra coisa que eu sempre uso, Bereshit, Gênesis, capítulo 5. Quando eu vou falar do hebraico, a língua hebraica, ela não tinha esse nome de hebraico. Ivrit, mesmo não tendo essa palavra, a língua não se chamava hebraico, Ivrit, Kleber, somente você lançando mão do hebraico que você consegue entender os planos, as revelações. Por exemplo, até hoje, em Israel, o barro é Adamá. Aí você vai para o nome do primeiro personagem, Adam, homem feito barro. Então, até hoje, barro em hebraico tem a ver com o nome de Adão. Você percebe que a origem ainda, por mais que não se chamava Ivrit, que vem de Éder, hebreus, né? Ou hebraico, Ivrit, nós temos que, estudando esse idioma, a gente se aproxima lá
que não era algo muito distante do que estava lá. Porque se você pegar o nome dos 10 patriarcas, em qualquer idioma você não vai ter a revelação, mas no hebraico você terá. Então o hebraico não está tão distanciado da língua primária, que a gente fala que é a língua que veio do Shamaim, dos céus. O hebraico, ele vem dos céus. Houve depois uma confusão na Torre de Babel, cujas nações começaram a falar vários dialetos e idiomas. Mas o Eterno consertou, de certa forma, isso, porque no Pentecostes, lá na Torre de Babel, foi para confundir. No Pentecostes, o Eterno vem com línguas de fogo e deu para o povo pregar para essas nações de línguas confundidas, porque está escrito lá em Atos que eles os ouviam nos seus próprios respectivos idiomas. Então é uma Torre de Babel confundida. Em vez da confusão, foi uma organização para que todos pudessem entender. E está profetizado que nos últimos dias o Eterno dará uma só língua às nações para que todos invoquem o nome do Eterno em um só consenso. Nós estamos no progresso. Só de estarmos estudando, nós estamos ainda pelo intelecto, estamos estudando, mas o Eterno fará isso. Nenhum vestígio da Torre de Babel ficará, né? Então, nós vamos agora... Você leu, eu ainda não falei qual é o código que está codificado ali, mas nós vamos ler o versículo central do Novo Testamento, que a gente chama de Brit Hadashah, Aliança Renovada, que este texto central, Kleber, eu acho que ninguém vai duvidar que é um dos textos, se não o texto central do Novo Testamento. O que nós vamos ler, que está ali no primeiro nível que a gente falou no episódio passado, o Pshat, o simples, o literal, nós vamos ver que está codificado no quarto nível, que é exatamente essa genealogia. Então você, por gentileza, pode estar lendo para nós Yohanan, João 3:16. A maioria dos ouvintes até sabe, esse é um versículo. Mas é bom que se leia, né? Vamos ler então. João 3:16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto. É simples, é isto. Não tem muito o que desvendar. Ele amou o mundo. Um detalhe. Paulo, nesse caso aqui, Yohanan, João, ele não conseguiu, Kleber, qualificar o amor do Eterno. Sim, de tal maneira. Ele podia ter usado de forma grandiosa, magnífica. Mas aqui está no grego, né? De forma esplêndida, não. Mas é uma coisa meio subjetiva, porque o amor do Eterno não pode ser medido. E se há uma régua, é o Filho. É o Filho dele ter vindo exatamente... Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único da espécie. Nós vamos aprofundar um pouquinho no hebraico nesse texto para a gente compreendê-lo. Olha, quando diz para que todo o que nele crê, está destacando aí a fé e o caminho. E ele é a nossa emuná, nossa fé. Ele é o nosso derer, nosso caminho, netivia. Ele é o nosso caminho. Então, para que todo aquele que nele crê, destaca a fé como caminho, não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui é uma promessa de salvação, ou seja, aqueles que creem em Yeshua como o caminho do Pai, há uma promessa. A outra parte do versículo é uma promessa, não pereça, mas tenha vida eterna. É uma promessa de salvação. Eu vou estar lendo aqui no hebraico e traduzindo para você, entender esse versículo, João 3,16. Começa assim em hebraico. Kihem. Por quê? Kihem, porque Ehev Elohim. Kihem, porque Ehev Elohim, amou Elohim. Ehev vem de Ahavá, de amor. Nós vamos falar um pouquinho sobre Ahavá aqui. Et Haolam, o mundo, Haolam, Ad Asher Natan. Natan é presente. Asher é uma das tribos de Israel, Asher, né? Ao ponto de dar.
Ou seja, nós poderíamos traduzir aqui de nos presentear, dar no sentido de presentear mesmo. Et beno Yahid, seu único filho. Yahid, único, vem de Errad, um. Quando a gente recita o Shema Israel 3 vezes ao dia, a gente está falando que o Eterno é um. Ele é único, fora dele não há outro. E aqui está falando, né, em hebraico, Beno, vem de Ben, né, de filho. Et Beno, Yahid, tem a ver com unidade. A congregação, os essênios, eles viviam em Yahid, em unidade. A congregação chamava-se assim, seu único filho, Lema'an Kol, para que todo Ha'manim Bo, o que crê, nel lo, não pereça, lo é não, assim como sim é kem. Quando Yeshua falou, a gente deve falar kem, lo. Sim, não. O que passar disso é de procedência maligna. Não pereça, Yoved ki, mas sim, im e rielo, tenha para ele, isso é muito interessante, tenha para ele, Hayei Olam, vida eterna. Depois de entender, traduzindo assim mais literalmente, João 3,16, quando você lê o Bereshit, capítulo 5, versículo 1 ao 32, nós lemos o nome Adão, que é Adam no hebraico. Agora vamos traduzir. Adam, homem da terra ou do barro. E um detalhe aqui, Kleber, Dam no hebraico, quando a gente translitera com M, Dam no hebraico é sangue. Dan, com M de Maria. Com M de Maria. Sim. Com N de navio, Dan. A gente muda a língua. Sim. Dan é juízo. Olha que sangue e juízo se escrevem de forma muito parecida. Muda-se o men sufixo para o nun sufixo. As duas últimas letras. Então, quando fala que o homem foi feito do barro e usa uma palavra ligada a vermelho, dá para entender que a cor primária do homem era mais parecida com a cor do barro, mais avermelhado, mais escura. Isso é interessante, isso é o hebraico que traz para nós. Então, Kleber, Adam gerou a Shet. Shet entrou no lugar de Caim. Caim mata Abel, né? E Caim foi rejeitado aqui na descendência. A descendência, quem entrou aqui foi Shet, o novo filho de Adam. Shet quer dizer compensação e substituto. Veja como que Shet vem para substituir Abel. O nome dele quer dizer compensação. O Eterno compensou Adão, substituiu o filho que ele havia perdido com Shet. Depois Shet gerou a Enos, que no hebraico é Enosh, que quer dizer homem frágil. Enosh quer dizer mortal, um homem mortal. E Enosh gerou a Cainã, ou Keinã, no hebraico. Keinã quer dizer possessão, lamentoso. Este gerou Maalalel, ou no hebraico Mahalalel. El é a abreviatura de Elohim, né, de Deus, que é louvor, Mahalal El, louvor de Elohim. Louvor de Elohim gerou a Jared, ou Yered, descida. Descida gerou Enoque, Hanok. Hanok quer dizer o iniciado, o discipulado, aquele que se inicia, o dedicado. Hanok gerou Matusalém, que no hebraico é Metushelar. Metushelar, quando ele morrer, Metu ou Met é morte em hebraico. Quando ele morrer, ou quando ele virar. A Lameque, que é Lemeque no hebraico, gerou poderoso. E esse poderoso, Lemeque, gerou Noar, que é Noé, que quer dizer descanso, consolo, alívio. Então, se a gente organizar, Kleber, só a tradução do nome, dos 10 nomes dos patriarcas, nós temos o plano da salvação.
assim como nós falamos o nome dos livros em hebraico da Torá, nós temos um plano de redenção, de salvação. Nós temos aqui. Nós temos na tradução, na originalidade do nome dos 10 patriarcas, nós temos exatamente João 3,16. Vamos lá, então? Vamos. Vou anotar aqui. Anota aí. Pode falar. Bom, Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lêmique, Noar. 10. Sim, 10. Vamos para a tradução. O homem do pó é colocado como mortal de lamento. O abençoado de Elohim descerá, será ensinado, diz a palavra que ele crescia na graça e no conhecimento, será ensinado que sua morte trará. Lembra que eu falei Metushelá? Met é morte. Metushelá. Será ensinado que sua morte trará Lameque, o poderoso, Noar, descanso, consolo. Então, de novo, o homem do pó é colocado como mortal de lamento. O abençoado de Elohim descerá, será ensinado que sua morte trará poderoso descanso. É isso que está escrito no nome dos 10 patriarcas da genealogia de Gênesis 5. E há quem diga que, para que essa genealogia? Para que serve isso? Meu amigo, nenhum Yud, a menor letrinha da Torá está ali por um acaso. Tudo tem um porquê. Quando você está lendo lá aqueles detalhamentos do santuário, o tamanho do prego, tudo ali tem revelação para nós, Kleber. E agora, nós podemos também ter uma outra possível organização do texto que culmina com o mesmo ideal, que diz assim: o homem foi colocado como mortal numa lamentação, mas o louvor de Elohim descerá, ensinando que sua morte trará poderoso consolo. Quando um judeu, isso eu fico embasbacado. Como um judeu consegue ler isto? E isto está na Torá, é exatamente na Torá, no original. Estou falando um judeu tradicional. Como não conseguem enxergar o Mashiach? Que o Mashiach tinha que morrer. É o véu. E nós não devemos comprar essa briga porque é uma guerra, é uma coisa que o Eterno colocou. Eu costumo falar, Kleber, que se o Eterno tivesse feito a redenção que precisava com o povo dele há 2000 anos atrás, nós não teríamos nem nascido. Nós só nascemos porque nós tivemos esse tempo esticado. Mas esse véu será tirado e eles vão falar Baruch haba b'shem Adonai. Porém, o povo nunca deixou de ser povo, a menina dos olhos do Eterno, e nós estamos vendo os milagres. Israel é um milagre. Nós não precisamos de tocar nas Escrituras para provar os milagres do Eterno, é só olhar para a nação judaica. Os romanos passaram, se extinguiram. Então, João 3,16... Está codificado. Está codificado também. Boa, é bom concluir. Assim, João 3,16, gente, o Novo Testamento, continuação da Torá, e não um outro livro, um livro diferente. Está codificado o que está explícito para nós no Novo Testamento. Por isso, Paulo falou que o Messias foi pregado de múltiplas formas e maneiras. Se você vai achando Yeshua em tudo. Eu te mostrei no outro episódio que Yeshua cumpriu 5 livros ali. E no princípio ele ganhou um nome, ele foi chamado para o deserto e combateu com a palavra, os 5 primeiros livros da Torá. Olha só, um adendo interessante. A palavra Noar, que é o último, Noé, na gematria, o número dele Noar se escreve com 2 letras, Nun e Het. Sim. Nun e Het. Nun é 50, Het é 8. No hebraico você pode, como a gente falou, na gematria, ler ou somar. Então, eu olho para o nome Noar, eu leio Noar, mas eu vejo o número 50 e vejo o número 8. Ou seja, 58. Agora, 58 a gente vai comparar com a palavra Hem, que é graça, a primeira vez que a palavra graça aparece. Tem pessoas que falam que a lei passou, que hoje nós estamos no tempo da graça. Quando a gente volta para a primeira aliança, Kleber,
a gente tem muito mais a palavra graça na primeira aliança do que na segunda. Mas ela está subentendida ou Não, está codificada? Tá codificada, aqui é um código que eu vou te falar, mas já vou ler um texto que já vai falar dela explicitamente. Existe mais vezes a palavra graça sem estar codificado na Torá do que no Novo Testamento. E como achar que a Torá não era um livro da graça? Quando o Eterno separa a arca para Noá, aquilo era a graça. A graça, a misericórdia, que a gente chama Rachem, e vem da palavra Rem no hebraico, a misericórdia do Eterno que poupou a humanidade ali através da arca, né, de Noá. Quando a gente percebe várias passagens da Escritura, a gente vê a graça, a misericórdia do Eterno. É que quando o Mashiach veio, ele é maior de todas. Mas ele não é a única, porque a graça é apresentado várias vezes nas Escrituras. Olha, o número da palavra Noé é 58. A palavra graça, Rem, é 58 também. E agora eu vou pedir para que você leia para mim Gênesis 6, versículo 8. Eu estou afirmando que Noé o número da palavra, do nome Noé é 58. O número da palavra graça, a primeira vez que ela aparece, Rem, é 58 também. Então Noé e graça têm o mesmo número. Okay. Agora, olha o que o Eterno fala em Bereshit, Gênesis 6, 8. Vamos lá, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha só, a primeira vez que a palavra graça de fato aparece está relacionada com Noé. Noé é 58, a numerologia do nome dele, e a graça também é 58. Por isso eu reafirmo, não existe coincidências no hebraico. Então, o que eu estou te mostrando agora codificado no nome de Noé está explícito. Os outros níveis têm que confirmar sempre o primeiro nível. O que você acabou de ler aí explicitamente, e achou graça, Noé achou graça aos olhos do Eterno. Enfim, ele recebeu a graça. Pois bem, eu só quero destacar mais um dos personagens dos 10, que é Metushelar. Metushelar, ou Matusalém, significa sua morte trará. E dentro das comunidades judaicas, dentro da sabedoria judaica, nós sabemos, Kleber, que quando Matusalém morreu, o dilúvio veio. Matusalém, ele foi exatamente o que no nome dele prefigurou, a sua morte trará. Trará quem? Chuva. E com o seu filho trouxe consolo. Trouxe descanso. A terra estava aflita, a terra estava em convulsão espiritual, física, estava fora dos eixos. O Eterno precisou de passar a lâmina e trazer descanso, consolo. Então, quando Matusalém morre, o dilúvio desce. Quando o dilúvio desce, o nome dele profetizava isso. E com a sua morte ele trará tanto o dilúvio como o consolo. Porque o justo, ele é aflito pelo ímpio. Quando o ímpio deixa de existir, o justo, ele sente um alívio, ele sente descanso. Então, no nome deles, está isso tudo codificado. Olha, misticamente se conecta ao tempo do juízo. O nome de Matusalém. O dilúvio veio no ano da sua morte. Enoque viveu 365 dias, uma curiosidade do nome, já que a gente está falando dos 10 patriarcas lá. 365 anos. Esses 365 anos remontam aos 365 dias do ano, Kleber. Então, o nome de Hanoque, que é ensinado, discipulado, ele tem uma consideração harmônica cósmica, porque os anos que ele vive e ele andava com Elohim tem a ver com o número de dias do nosso ano. Então nós devemos andar com o Eterno todos os dias do ano. É esta a missão. Para finalizar, Lêmeque viveu 777 anos. O 7 é completude, não é isto? Então, 7 mais 7 mais 7, 777, é o ápice da completude, da perfeição, ok?
O número que sugere essa plenitude que vai em oposto é o 666. 66. O 6 é o número do homem. A palavra mentira dá o número 6 em hebraico. O 6 é o que mais se aproxima do 7, não é verdade? Sim. O 7 é o número do eterno. O 6 é o número do homem. De todo ser criado, o homem é o que mais se aproxima do eterno. Então o 6 está perto do 7. Porém, é imperfeito. E tem a ver com mentira. Aí está escrito em Salmos: seja todo homem mentiroso e o eterno verdadeiro. Então, Lameque, ou Lemeque, o nome dele, ele viveu 777 anos. Então tem a ver com a plenitude dos tempos, enquanto Enoque, 365, e andou com Elohim. Os dois que são classificados que andaram com Elohim foi exatamente Hanoque, Enoque, e Noé, que através dos dois, o Enoque foi um grande profeta, né? Até citado no Novo Testamento, e Noé, através dele, veio toda a redenção. A palavra Het, do nome Noar, Num, e Het. Het é cerca. Num tem a ver com as águas. Então, a cerca das águas te lembra alguma coisa? A arca. O nome dele tem a palavra que quer dizer cerca. A cerca é a arca. A arca que o Eterno o colocou, né? E não tem a ver com peixe. Ou seja, na verdade, o Senhor cria a arca. No nome de Noé, você tem a arca e tem peixe. O Senhor criou a arca fora do peixe. O peixe não precisou de entrar na arca. Está no nome de Noé. Então, assim, se a gente ficar cavando, é uma coisa infinita. São muitos detalhes e muitas revelações, mas o tema de hoje foi o que o Eterno nos falou explicitamente em João 3,16, ele já havia revelado há milênios atrás no nome dos patriarcas de Gênesis 5, da nossa genealogia. Muito interessante isso. Para quem gosta de numerologia, aprendemos um pouco mais hoje sobre os códigos hebraicos, hoje especialmente no livro de Gênesis, capítulo 5, e que falou sobre a genealogia nesse capítulo, né? Aprendemos um pouquinho mais sobre Noé, aprendemos também sobre Enoque, enfim, sobre esses códigos hebraicos que estão por toda a Bíblia e que a cada episódio, aqui no original, o Rabino Moshe Ben Shalom vai trazendo para você, vai desvendando esses mistérios através do código hebraico. Espero que você tenha gostado também. E nós já vamos nos prepararmos para o próximo episódio, que vai estar sensacional. Sobre os nomes dos primeiros 5 livros da Bíblia nos revelam, também conhecido como Pentateuco. E o Rabino Moshe Ben Shalom está aqui conosco mais uma vez e vai falar um pouquinho sobre o que o hebraico nos revela a respeito dos nomes desses 5 primeiros livros da Bíblia. Antes, eu quero convidar você a deixar o seu like, o seu joinha, tá bom? Compartilhar, curtir e deixar o seu comentário também, que é muito importante para nós. Sugestão de pautas, um assunto que você gostaria que nós falássemos aqui no canal. E claro, divulgue esse canal, esse conteúdo, se você gosta, se você acha interessante, tá bom? Vai estar nos ajudando aí. Rabino, Shalom, que bom tê-lo novamente aqui no original. Shalom, Kleber. Um Shalom Aleichem para você e para os nossos seguidores, as pessoas que estão acompanhando nossa série de estudos. Muito bem, eu anunciei aqui sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da palavra, da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Exato. O que esses nomes nos revelam através do hebraico, o Rabino? Então, Kleber, primeiramente, temos que contextualizar aos ouvintes, quem está nos assistindo, que a forma como conhecemos nas nossas escrituras, nas nossas Bíblias, é a forma grega. A palavra Gênesis não é uma palavra portuguesa, é uma palavra grega. Êxodo vem de Exodus, né? Levítico, Números e Deuteronômio. Os gregos, eles tinham o costume de
pegar o teor do livro, pegar a suma do livro e colocar o nome. Quando a gente entende que a gente está lendo o livro de Gênesis, a gente está falando de quê? Do começo, do princípio. Quando nós estamos lendo Êxodo, está falando da saída do povo, não é isso? E Levítico, eles entenderam que é um livro que trata muito de assuntos sacerdotais. E sendo assim, eles colocaram o nome do livro de Levítico. Números, eles compreenderam que tem muitas listas, muitos dados ali de números, de metragens, medidas, e assim eles chamaram o nome de Números. E Deuteronômio, quer dizer, eles acharam assim, está repetindo as leis, que nômios vem de nomos, de lei, né? É repetição. Repetição da lei. Exatamente. Mas os judeus sempre fizeram diferente. Os judeus fizeram diferente no seguinte ponto. Eles pegavam as primeiras palavras do livro. Exemplo, a gente vai para o primeiro versículo que existe nas escrituras, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou o Eterno os céus e a terra. Então, Bereshit, no princípio. E assim ficou o nome do livro. O segundo livro, Shemot. Se você ler o primeiro versículo do livro de Êxodo, você vai ver que tem a ver com o nome que os judeus adotaram. Então, a premissa judaica é: as primeiras palavras de cada livro passaram a ser o fator predominante e determinante para nominar estes livros da Torá, os 5 primeiros livros das Escrituras, que a gente chama também de Humash em hebraico. Leia para nós o comecinho. Êxodo capítulo 1, verso 1, diz assim: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com a sua casa. Estes são os nomes, então passou a ser Shemot. Shemot é nomes, assim como Shem é nome. E Shemot é plural, então assim, estes são os nomes. Pronto, passou a se chamar nomes. Parece que não tem muito sentido, mas a gente vai descobrir que há um código. Nada no hebraico é por acaso. Claro. A gente vai ler um texto e a gente vai ver que estes livros traduzidos, porque o que está na nossa palavra não é uma tradução, está tudo em grego. Mas se nós traduzirmos do hebraico, nós vamos entender aí o plano da redenção na vida de muitos patriarcas, no povo de Israel, na vida do próprio Yeshua, o Messias, o Cordeiro, o Salvador, e que está na nossa própria vida também. É uma questão que sempre se repete, e é muito profundo isto. E assim, se você for ler o livro de, por exemplo, Números, você vai ver que vai falar do deserto, que o Eterno, né, chamou o povo ao deserto. E aí ficou Bemidbar, no deserto, o nome do livro. Leia por nós, por Números capítulo 1, verso 1 diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação. Deserto. Então o livro se chama deserto. O judeu ele compreende assim, deserto, vamos ler o deserto. Parece estranho para nós, mas quando a gente descobre, penetra, sai dessa camada mais superficial, a gente entende que há uma coisa magnífica, uma revelação que nós não podemos compreender que seja coincidência. E, por final, né, o livro de Deuteronômio, que para os gregos é a repetição da lei, que na verdade não é bem assim, tá? Muitas leis foram ditas ali que não foram meras repetições. Existem sim passagens repetitivas, assim, um reforço da lei, mas coisas também, por exemplo, o maior mandamento da Torá, ratificado pelo próprio Yeshua, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é um, está em Deuteronômio capítulo 6, então não é uma mera repetição. Pois bem, os judeus eles compreendem como Devarim. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 1, verso 1, diz assim: Estas são as palavras que Moisés falou a todos Israel. As palavras, davar é palavra, devarim, palavras. Então, o judeu ele fala assim, compreende na sua língua hebraica. Vamos ler o livro das palavras. E aí,
Se nós juntarmos Bereshit, no princípio, Shemot, nomes, Vaikra, Eshamou, não é Levítico no hebraico, é Eshamou, Bemidbar, no deserto, Devarim, palavras. Se a gente organizar essas 5 palavras, Kleber, nós vamos ter no princípio, ele deu o nome, e chamou para o deserto e deu a palavra. Olha que coisa linda. Coisa linda, né? São essas coisas que o hebraico nos trazem. E o judeu, ele compreende assim. Nós estudamos o hebraico em 4 níveis de interpretação. O primeiro se chama Pshat, simples, literal, o famoso ao pé da letra. Certo. O segundo nível é o Remes, que seria o ponto de vista mais, como que eu vou dizer em português, simbólico. Sim. Simbólico. Uma simbologia. Exatamente, metáfora por simbologia. O terceiro nível, nós temos o Drash, ou Drachá. Quando um judeu ele faz Quando o judeu faz correlacionamento de textos, que nós chamamos de hermenêutica. A gente fala que estamos fazendo uma midrash. Então eles fazem midrashim, que vem de drachá, é o terceiro nível que, como eu disse, correlacionamento de textos. Certo. E o último nível, que é o sod, oculto. Então são 4 níveis. Lembrando que aquilo que está oculto não tem a ver com o ocultismo, a prática deliberada de ocultismo, mas aquilo que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Então, o que está oculto no texto. E os judeus compreendem essas 4 etapas, esses 4 níveis. Como eu disse, são níveis, Kleber. Ou seja, o último nível, ele tem que falar o que o primeiro, na camada superior ali, primária. Ou seja, o Sod, ele tem que falar do que o Pshat... Confirmar. Confirmar. E não trazer uma revelação mirabolante distinta. Então, fazendo essa ressalva, né, deixando isso bem claro, nós vamos ver que o que nós vamos falando, que nós estamos vendo aqui no oculto, nós vamos ver acontecendo na vida de Abraão, de Isaac, na vida de Jacó, na vida de Yeshua, ou seja, o Sod confirmando o primário. Agora, interessante, Kleber, só mais uma coisinha. Se você pegar as iniciais de cada um desses níveis, o Pshat, o Remes, o Drachá, o Midrash, o Sod, exatamente, nós vamos ter a palavra Pardes. Pardes. E Pardes significa jardim. Certo. Que nos remonta ao quê? Ao paraíso, ao Gan Eden. Lembra que num episódio aqui eu disse que a missão de Yeshua é nos fazer voltar ao Éden. E que a gente usa muito e a gente percebe que a guimatria, porque no hebraico os números, as letras são números. Sim, tem valores, sim. Tem valores. Então eu posso pegar uma Torá e ler, ou eu posso somar uma Torá. Eu enxergar a Torá como um monte de números à minha frente. O Aleph é o número 1. O Beit, o Bereshit já começa com o número 2. Beit. Bereshit, então começa com o número 2. Então eu posso somar, fazer uma soma. E existem códigos. Como aquela passagem que diz que o Eterno escreveu um livro por dentro e selou. Um livro por dentro e por fora. É como se o Eterno escrevesse um livro e dissesse assim, aqui está meu código, aqui está meu DNA, está minha assinatura aqui. E existem essas assinaturas, a gente pode um dia falar sobre isso. Vamos falar sobre elas. Achar as assinaturas, o tetragrama dentro dos livros. No livro de Esther, eu vi várias vezes. Os saltos equidistantes, né? Verdade. Mas vamos falar um pouquinho, vamos entrar aqui agora no código de cada um desses livros do Pentateuco? Gênesis, por exemplo. Sim. Então, como eu falei, Gênesis já quer dizer... hoje eu não vou entrar tanto em numerologia, mas no significado das palavras. Né? Então, nós temos Bereshit, no princípio, Shemot, nomes, Vaikra, Eshamou, Bemidbar, no deserto, e Devarim, palavras. Vamos para a história de Abraão e ver como a história de Abraão se aplica apenas nos nomes, nas palavras introdutórias de cada um livro do Pentateuco. Por exemplo, Abraão, a palavra diz assim,
a promessa, o mandamento para Abraão, sai de ti para ti. Isto é muito interessante dentro da cultura judaica, que até o nome de uma das parashot, de uma das porções que a gente estuda no Shabat, sai de ti para ti. Muitas vezes você precisa sair de si para você poder contemplar as promessas divinas. Às vezes nós estamos com nossos cordões umbilicais ou nosso cordão umbilical presos a nossa família, a nossa parentela, o nosso trabalho, enfim. O Eterno precisa muitas vezes romper. E acontecendo essa ruptura, a gente acha que está perdendo, mas na verdade estamos indo de acordo com as promessas que o Eterno tem em nossas vidas. Então sai de ti para ti, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O Eterno sequer mostrou a terra. Ele saiu por fé, por isso ele é o pai da fé. Ele saiu para um lugar que ele mal conhecia. Então, nós vemos que Abraão teve um princípio. E o Eterno muda o nome de Avram, que era pai exaltado, é como se o Eterno dissesse, Avram, esse nome pertence a mim. Eu que sou o pai exaltado. E soprou a letra Re e mudou o nome de Avram, que era estéril, para Avraham. A letra Re, você precisa soprar para falar Re. Eu estou sentindo meu hálito, o sopro aqui. Então, o Eterno soprou a letra Re no nome de Abraão. Incrivelmente, o nome de Sarai, que passa a ser Sara, ele sopra a mesma letra no nome de Sara. A mesma letra que ele soprou no nome de Abraham, ele soprou no nome de Sara. Diferentemente do nome Jacó, Yaakov, que passa a ser Israel, o nome de Abraão, o Eterno, ele muda o nome de Abraão. Para o Eterno permite que, por exemplo, Jacó pode ser chamado, Israel pode ser chamado de Jacó, mas Avraham, ele não pode mais ser chamado de Avram. O Eterno mudou. É como se tivesse apagado aquele nome. A gente fala numa forma didática. Então, quando ele sopra a letra Re no nome dele e a mesma letra Re no nome da mulher dele, eles passam a ser árvore frutífera. Soprou o fôlego de vida, a vida entrou. Mas não para por aí. Então, Abraão, o Eterno deu um nome. No princípio, ele era Avram. O Eterno transforma-o para Avraham. Então, o primeiro livro da Bíblia. No princípio, o segundo deu um nome. E chamou, sai de ti para ti. Venha para a terra que eu te mostrarei. E chamou o terceiro livro se cumprindo, Vaikra. E chamou. Para o quarto livro, para o Bemidbar, para o deserto. E lá ele fez o pacto com Abraão que perdura pelos séculos dos séculos e até hoje, que é a palavra, né? A palavra, as palavras da promessa, das alianças feitas com Abraão. Pois bem, eu falei de Abraão, vamos para Jacó. Como eu disse, Jacó, o nome dele é Yaakov. Yaakov é muito mal traduzido, tá? Eles chamam assim, quase todos os dicionários assim, é suplantador, é enganador. Sim. Ele não enganou o seu irmão. Até porque ele vendeu, ele negociou. E de acordo com a jurisprudência judaica, é permitido você negociar a sua primogenitura. E Isaf negociou, ele fez uma oferta, ele foi oportunista, porque ele visava as coisas espirituais. E Jacob, ele tinha visão espiritual e dava importância. Isaf não, Esaú não. Esaú desprezava essas coisas. Ele disse, de que me adianta? Exatamente. Ele mesmo falou isso. E o nome do lugar até hoje é Edom, que tem a ver com dam, com vermelho, né? Que o prato de lentilhas era de cor vermelha. Exatamente. Avermelhado. Exatamente. O nome do lugar passou a ser chamado Edom. Aí vem o povo edomita. E aí, o que acontece? Ele não... Só abrindo uma lacuna para falar que eu acho isso importante. Yaakov tem a ver com perseverança e não... enganação, porque ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão, ele não desistia, tanto que ele luta com Melar, com o anjo do Eterno, ele não, o dia ia amanhecendo, chegando. Não te deixarei enquanto não me abençoar. Exatamente, ele era perseverante. Sim. Agora, é verdade que ele enganou o pai. Sim.
E ele pagou um preço por isso. Ele nunca mais voltou a ver a sua mãe com vida. E foi enganado também. Por Labão. Quando você engana, não, é a lei da semeadura, meu amigo. E ele foi muito enganado, mas contudo o Eterno com ele. Agora, o nome dele era Yaakov, aquele que apega ao calcanhar. É Kev, é calcanhar, né? Yaakov, ele teve... No princípio ele era Yaakov, apenas o queridinho da mãe, não é isso? O pai preferia o outro. Depois o Eterno troca o seu nome para Israel. A palavra completa de Israel seria aquele que luta com o Eterno e prevalece. Não é contra, é com. Com, exatamente. E aí, no princípio, ele ganha o nome de Yaakov para Israel. E o Eterno o chamou. Ele vai para o deserto. Né? Ele chama para o deserto. E no deserto, quando ele teve aquele sonho com a cabeça reclinada naquela pedra, o local que passou também a ganhar o nome, como se fosse a escadaria, o portal, né, de Elohim. E aí, os 5 livros da Torá, traduzidos para nós, dão exatamente o que aconteceu com Yaakov. No princípio era Yaakov, ele ganha um nome, ele é chamado para o deserto e lá o Eterno fez o pacto, deu as palavras. Vamos caminhar, agora vamos falar da nação judaica. Israel como um povo, eles eram os hebreus, que em hebraico Ivrim, o povo que vem de Eber, ou Eber, traduzido na nossa Bíblia. Ele quer dizer, aquele que transita, o povo sem identidade. Uma tradução mais abrasileirada. O povo da além do rio, do outro lado do rio. Sim, também, né? mas aquele que transita. Né? Então, assim... e falar da além do rio, né, para além do Yarden, do Jordão, o ministério de Moshe termina no Jordão, Yarden, e de Yeshua começa exatamente onde... É coisa incrível, né? Pois bem, então Israel, Kleber, ele era apenas o povo hebreu, escravizado. Aí o Eterno troca o nome do povo para Israel, ou Israel, aportuguesado. Então, no princípio, eram os hebreus se tornaram Israel, o Eterno os chama de dentro do Egito, terceiro livro da Bíblia, Vaikra, e chamou, porque eles disseram assim, Moshe Avino, né, com Aharon, disseram a Faraó, Per-A, a forma Faraó é mais a forma judaica, né? Per-A. Falou a esse homem divino, que se intitulava divino, né? Chefe do grande e baixo Egito. Então, falou assim, olha, fomos convocados, o Eterno nos chamou, nos convocou a prestar uma adoração a Ele no deserto. Então, chamou para onde? Para o deserto, para o 4º livro da Bíblia. E lá o Eterno fez o pacto no Monte Sinai, cujo outorgou a Torá ao povo de Israel. Então a gente percebe, Kleber, o plano da redenção acontecendo. Eu estou citando apenas alguns, Abraão Isaac e o próprio Israel. Mas eu queria mesmo falar de Yeshua. Vamos ver isso acontecendo com o próprio Mashiach, Yeshua, o nosso ungido. E aí eu peço, por gentileza, que você leia Marcos capítulo 1, versículo 1. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha, princípio das Beserot, das boas novas, né? De Yeshua HaMashiach ben Elohim, né? De Yeshua, o Messias, o ungido, filho de Elohim. Então nós já achamos o primeiro livro logo no começo da história de Yeshua. O Evangelho já começa assim, Bereshit, no princípio das anunciações, das boas novas, né, de Yeshua. E logo após, nós vamos ler Mateus, ou Matitiarro, capítulo 1, versículo 21, nós vamos ver o 2º livro se completando aí. Sim. Diz, e ela lhe dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará Yeshua. o seu povo
Exatamente. Ele chamará Yeshua porque ele Yoshia. Ele chamará salvação porque ele salvará. Mas ele, no princípio, ele ganha um nome. O primeiro livro, Bereshit. O segundo, Shemot, nomes. Verdade. Então, nós estamos vendo aí. Se a gente caminhar, Klebe, e eu te peço, por gentileza, para ler Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13, nós vamos ver o terceiro livro se cumprindo no ministério do maior que já pisou na terra. E logo o Espírito o levou, o impeliu para o deserto. Ali esteve no deserto 40 dias, sendo provado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Aqui nós vemos, Deserto. em ordem, o terceiro e quarto livro, porque o Espírito fez o quê? O impeliu, o chamou, o levou, justamente do terceiro para o quarto livro. E todas as respostas de Yeshua estavam balizadas no livro que se chama Deuteronômio, que em hebraico é Devarim, palavras. Ou seja, no princípio, Yeshua ganha um nome, é chamado ao deserto para combater com a palavra. Recebeu a palavra do Pai e usou todas as respostas. Nenhuma está fora do livro das palavras, que é Devarim. Vamos ler então Lucas 4, versículo 1. Vamos. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele voltou ao Jordão. Sim, exatamente. E aqui, Devarim, palavras, diz assim: Então o tentador, aproximando-se-lhe, disse: Se és filho de Elohim, Ben Elohim, manda que essas pedras se transformem em pães. E Yeshua, porém, respondeu: Está escrito, olha aí, é o que está no livro das palavras. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Elohim. E você percebe, Klebe, que esse padrão se repete 3 vezes. 3 vezes. Ele vai repetir isso em Deuteronômio, ele vai usar Deuteronômio 8, 3, Deuteronômio, ratificando livro das palavras, combatendo com a palavra, usando o livro das palavras. Ele vai usar Deuteronômio 8, 3 para falar a questão do desejo carnal, que era a fome, né? A questão do pão, nem só de pão. Ele vai falar acerca da vaidade, porque está escrito que ninguém pode ser tentado senão segundo seus próprios anseios, seus próprios desejos. Você não pode ser tentado naquilo que sua alma não deseja, entendeu, Kleber? E Yeshua desejava pão? Sim. A palavra diz, tendo fome. Aí o diabo vai, oferece o quê? Satã oferece pão. E Yeshua queria ser reconhecido como Ben Elohim, filho de Elohim. Claro, ele falou o tempo todo, eu sou filho de Elohim, eu sou filho de Elohim. Aí o diabo vai na vaidade, né? Por isso fala que ele foi provado em todas as coisas e nada pecou, nada transgrediu. E ele combate com Deuteronômio 6,16, quando ele fala para não tentar ao Senhor teu Elohim. E depois a questão, né, do poder humano, que Satanás usa também salmos, né? Dar a ordem que teus pés Salmos 91, não se ali. tropecem, não, né, em pedra alguma e tal. E Yeshua usou o livro de Deuteronômio das palavras para combater. Então, sobre o poder mundano, aqui o reino da terra, né, que é prometido, porque está escrito na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que importa que ele reine. Hoje ele está sentado no trono do Pai, mas importa que ele se assente no trono de Davi. Está profetizado e diz assim, importa que ele reine. Então o diabo, sabendo disso, ele quer o reino e tentou antecipar. E a gente tem que tomar cuidado com as bandejas, Kleber. As bandejas, o inimigo, ele oferece, ele tenta antecipar coisas que o nosso coração deseja, mas fora do tempo e do propósito de Adonai. E se a gente observar, Satanás oferece a Jesus ali o reino sem cruz. Ele oferece. Exatamente. Olha, tudo eu te darei se prostrados me adorar. Ou seja... Veja bem, e ele é exigente. Ele quer uma adoração prostrada. Sim. Se prostrado, ele não quer só ser adorado, Exatamente. Ele quer uma adoração com prostração. E então, nas entrelinhas, ele está oferecendo o quê? O reino
sem a cruz. Exatamente, sem ele precisar de passar, porque ali foi quando ele esmagou a cabeça da serpente, né? Ele precisava de verter o sangue, de pagar. E ele, eu digo que Hassatan é o maior psicólogo, e nada contra os psicólogos, tá? São cada dia mais imprescindíveis, mas assim, eu falo que ele é o maior teólogo de todos os tempos. Quem conhece mais as escrituras do que o próprio diabo? Com Mashiach, com o ungido, ele começou a pegar textos fora de contextos, indo no anseio do coração, porque nós não podemos ser provados, tentados, senão naquilo que o nosso coração deseja. E ele começou a tirar a palavra do contexto. Sim. Eu digo que ele é o primeiro advogado, ele é o primeiro teólogo, ele se faz de tudo. Ele fez parte da evolução da espécie humana na Terra, não é isso? Sim, ele tem mais de quase 6.000 anos aí. Exatamente. De paciência. Exatamente. Sondando, observando o ser humano. Todos nós. Mas ele não conseguiu penetrar na fidelidade. Por isso que disse que Yeshua, por obediência, alcançou um patamar mais elevado. Porque quando ele falou assim, Kleber, Senhor, passa de mim esse cálice. Cálice, no sentido metafórico, era ter que beber aquela provação. Passe de mim esse cálice. Eu acredito que o reino das trevas vibrou ali. Ele desistiu, ele estava suando gotas de sangue, Kleber. Verdade. Mas quando ele imediatamente fala, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Ali foi a derrota. Ali nós vencemos. Ali nós vencemos porque ele desejou se entregar ao plano. Isso é muito profundo. A gente sente até aqui no estúdio, né, Kleber, arrepios e a unção da Ruach do Pai descendo, né? É muito bom. É muito forte. Então, eu quero dizer que ele combateu a questão do oferecimento do reino em Deuteronômio 6, 13, tá? Quando ele fala, apartai-vos de mim, porque só ao Senhor teu Elohim adorarás, só ele prestarás culto. Ele comportou a tentação por tantos dias, por tanto tempo, mas quando ele foi desafiado a abandonar o pai dele, isso ele não suportou. Aí ele falou, basta, apartai-vos de mim. E usou Deuteronômio, o livro das palavras. Olha, Mateus capítulo 4, versículo 10, a última resposta de Yeshua, que ele citou Deuteronômio, né? Você pode ler para nós, capítulo 4, versículo 10, Matitiarro, Mateus. Mateus, capítulo 4. Exatamente. Verso 10. E nós vamos encerrar este estudo de hoje com esta palavra, e que seja, meu amado, profético na tua vida, que ao ler esta passagem, que o inimigo se aparte da tua vida também, que ele se vá, porque tá escrito, Kleber, que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Assim diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 4, verso 10, que diz: Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Amém. Ou aqui está, darás culto, né, em outra exatamente, que é culto é avodat. Avodat é serviço a Elohim. Então, quando você está no templo, quando você está adorando, você está prestando um serviço ao Eterno. Assim como os sacerdotes eram comissionados por turnos de trabalho. É um trabalho, é um serviço, você é um soldado do exército celestial quando você está ligado, né? Tendo esse intercâmbio com o Pai. Conexão. E Yeshua, hoje nós não temos um sacerdote humano, mas nós temos o sumo sacerdote que está à destra do Eterno. E ele é o responsável para canalizar as nossas petições, nossas orações. Aleluia. Para com o Pai. É através dele. Ele é o único mediador. Intercessor entre nós e Adonai. Aleluia. Esse foi o estudo de hoje, o nosso episódio, falando sobre o código nesses 5 primeiros livros da Bíblia.
que nós falamos aqui, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Você ouviu aí o Rabino falando sobre Jacó, falando sobre Isaac, falando sobre Abraão, falando Israel. sobre Jesus, falando sobre Israel. Esse código, eu gosto muito disso, eu acho isso maravilhoso. Sempre se repete, a gente percebe, Kleber, mais um adendozinho aqui, a gente percebe que é um ciclo, é uma coisa que eu não tenho dúvida que isso aconteceu na tua vida. Quem era o Kleber? Uma pessoa sem nome, sem prestígio, ou o Eterno te dá um nome, uma identidade? Não, isso aqui é importante falar. Meu amigo, o Eterno, você hoje pode estar com a vida destruída, todo derrotado, mas o Eterno, ele te dá um nome, uma identidade, ele já te deu, basta você prescrutar as escrituras que você vai se achar ali dentro, porque você não é o que as pessoas estão dizendo, você é o que o Mashiach, o que o ungido disse, e ele diz que nele você é mais que vencedor, então você não é só vencedor, você é mais do que vencedor, então ele vai te dar um nome, uma nova identidade no mundo espiritual, e ele vai te chamar, você vai ter um período de passar no deserto, talvez você já esteja no 4º livro, talvez você já ganhou um nome, já foi comissionado, talvez hoje você esteja passando o deserto, mas é no deserto que ele dá a palavra, Deuteronômio, Devarim. No deserto você está mais apto a receber a mensagem divina, e aí você se tornará uma potência, e potência no mundo espiritual, no mundo físico, porque a palavra Shalom, ela quer dizer bem-estar em todas as áreas da vida. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muito bem, Bendito seja chegamos ao final de mais um episódio. Nós convidamos a você para que você possa estar conosco no próximo episódio. Semana que vem. Shalom, shalom. Boa semana.